É isso aí, pessoal. Então, essa é uma aula de revisão para a primeira fase da Unicamp 2022. E eu trago na tela para vocês aí uma revisãozinha, uma rápida revisão dos assuntos que foram mais cobrados na Unicamp 2021, primeira fase, que foi composta por duas etapas, né? 2 vestibulares, esse ano é um só. E aí você dá uma olhadinha aí como foi simples a prova. Cara, mecânica, eletricidade, ondulatória e termologia. Obviamente, como qualquer outro vestibular, você pode esperar isso da Unesp também, você pode esperar isso do Enem, você pode esperar isso da FUVEST, falando em linha cronológica aí, né? Você pode esperar que a maioria das questões serão de mecânicas. Então, não vai ser nenhum segredo para vocês que a maioria dos meus slides serão de mecânica, não é verdade? Em segundo lugar, o que mais caiu na Unicamp no ano passado foi eletricidade, com 3 questões. Isso fez 19% da prova. Ondulatória e termologia, uma pincelada também, uma pincelada importante. As questões elas não foram muito difíceis, tá bom? Da prova do ano passado, embora, já vou falar de antemão, que foram questões bem pontuais, né? Então, assim, tipo, qual é o valor da pressão? Então, você pegava a formulinha da pressão e calculava. Qual é o valor do atrito? Aí você pegava a formulinha do atrito e calculava. Qual é o valor da energia cinética? Aí você pegava a formulinha da energia cinética e aplicava. Foi desse jeito, praticamente a prova inteira, dos 2 dias. Qual é o comprimento de onda? V igual a lambda F. Pega a equação e aplica. É uma aplicação direta, tá certo? Então, ontem eu peguei até, por curiosidade, eu peguei a prova do ano passado e fui levantando as questões, item por item, qual era a fórmula utilizada para a resolução. E em todas as questões, para resolver uma questão, você precisava de apenas uma fórmula. Você não precisava de mais nada. Então, infelizmente, de uma forma, né, porque o vestibular da Unicamp acabou sendo muito conteudista o ano passado, mas assim, bom para aquele que estudou, bom para aquele que sabia a equação, porque fazia a prova de física com uma facilidade imensa, tá certo? Então, como a Unicamp, no começo do ano, sinalizou, dizendo que o vestibular desse ano ele vai ter as mesmas características do vestibular do ano passado, então a gente espera que esse ano o vestibular da Unicamp, pelo menos isso eu posso falar na física, pessoal, ele vai ser muito parecido em termos da filosofia da questão, uma fórmula para resolver uma questão. Vai ser nesse sentido. Então, a gente não espera coisas muito mirabolantes nesse vestibular da Unicamp, não. Tá certo? A Unesp a gente conversa depois. A Unesp ela continuou com os 2 dias de prova, né? Se eu não me engano, vai ser dia 14 e dia 15. Dia 14 para uma turma, dia 15 para outra turma, e depois a gente vai chegar na revisãozinha da FUVEST, que é uma prova mais barra pesada. Então, vocês aí estão no melhor dos cenários, o vestibular da Unicamp, tá bom? Tive o prazer de estudar na Unicamp, é uma universidade maravilhosa. Também depois a gente vai resolver o vestibular da FUVEST, né? Eu também tive a oportunidade de estudar na USP, também uma universidade assim que te dá muitas oportunidades, né? Então, a gente está aqui hoje para fazer um apanhadão teórico daquilo que eu acho que seja importante para o vestibular da Unicamp 2022. Eu não estou dizendo que vai cair tudo que eu vou falar, mas eu tenho certeza que a maioria daquilo que eu falar vai estar na prova de domingo. É experiência, gente. Eu já sei o que vai cair. Tô brincando. Não tem essa bolinha de cristal ainda. Beleza? Então vamos começar com o primeiro conteúdo. E outra coisa, eu não vou ficar resolvendo muito exercício não, tá, gente? Eu vou mais bater no tópico teórico mesmo, colocando a equaçãozinha básica e depois fazendo as anotações e depois eu mando esse PDF para vocês como combinado. No final da aula, ficando até o final da aula, eu já finalizo o PDF,
o PowerPoint, já produzo o PDF e já deixo o link com vocês. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Belezura? Show de bola? Muito bom? Então é isso. Isabeli, seja bem-vinda, querida. Então, let's go, baby! Vamos para o nosso primeiro conteúdo e vamos começar com mecânica, com o conteúdo mais simples de mecânica, que é cinemática. E existem dois movimentos, galera, importantes para a gente fazer uma recordação dentro da cinemática. O movimento uniforme e o uniformemente variado. O movimento uniforme vai ficar na esquerda aí, já abri para vocês a teoria, e o movimento uniformemente variado, ele vai ficar na direita da tela de vocês, tudo bem? Então vamos começar com o movimento uniforme, mais conhecido como MU. Vira o chifrinho aí, ó. É um movimento que acontece com velocidade constante, diferente de zero. Gente, todos os últimos anos do vestibular da Unicamp, uma questãozinha de movimento uniforme na primeira fase. Então, se liga que essa formulinha, ela vai cair. Agora, como é que ela vai cair? Ainda não sabemos. Temos que esperar domingo. Tá certo? Então, esse movimento aqui é um movimento característico ou caracterizado pela velocidade constante e diferente de zero. O que significa isso, professor? Que esse carro aqui, se ele tiver uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai manter essa velocidade de 10 metros por segundo constante durante todo o movimento dele. Então, vamos supor que ele passe por essa posição e daqui 1 segundo eu quero saber onde ele está. Se ele passar por essa posição aqui, daqui 1 segundo, ele vai estar 10 metros na frente. Por quê, professor? Porque se ele tem velocidade constante, ele vai percorrer 10 metros a cada segundo. Então, eu coloquei 20, então eu sou burro. Então, aqui é 10 metros, beleza? Aí, mais 1 segundo de movimento, 10 metros. Mais 1 segundo de movimento, 10 metros. Mais 1 segundo, e assim por diante, gente. A cada segundo, ele vai percorrendo 10 metros. Então, olha só para você ver que ensinamento que eu vou passar para você agora. O móvel, dotado de movimento uniforme, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Vou repetir. Em movimento uniforme, o móvel, o carrinho, percorre espaços iguais em tempos iguais. Belezura? E para calcular essa velocidade é muito simples, eu tenho certeza que todo mundo sabe, todo mundo tem domínio dessa equação, e a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é o deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Gente, vamos fazer a análise dimensional dessa equação? Professor, o que é análise dimensional mesmo? Vamos estudar a unidade de medida através dessa equação? Vê só, ΔS é deslocamento, tenho metros em cima. ΔT é segundos embaixo. Então, a unidade de medida no sistema internacional é metros por segundos, que a gente pode também escrever como metros barra segundos, e essa aqui é a notação do Enem, gente. Você passar o segundo para cima, ele passa segundo a menos 1 e fica metros vezes segundo a menos 1. Tá certo? Mas assim, no dia a dia, no usual, aqui no Brasil a gente não usa essa unidade de medida metros por segundo, a gente usa quilômetros por hora. E como é que faz a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo mesmo? Divide por 3,6 se tiver em quilômetros por hora. Ah, se tiver em metros por segundo, multiplica por 3,6. Por exemplo, esses 10 metros por segundo, se eu multiplicar por 3,6, ele vira 36 quilômetros por hora. Aí tu fala assim, ah, professor, o senhor está brincando comigo que isso aí vai cair na Unicamp. Gente, vai ser a primeira questão que vocês vão fazer. Tá certo? Eu já postei a sobrancelha direita. Tô brincando. Vão rapar minha sobrancelha. Ô, gente, ficou claro isso? Esse é o movimento mais simples que a gente tem na mecânica e acompanhado de outro também simples, não tanto como esse, mas um movimento simples chamado de movimento uniformemente variável. O que é esse tal de movimento uniformemente variável? Gente, é um movimento que vai acontecer com velocidade variando uniformemente.
Então, você viu que no primeiro caso, a velocidade não varia. No segundo caso, a velocidade vai variando uniformemente, ou seja, sempre do mesmo valor. Um exemplo típico disso é a queda livre dos corpos. Então, quando eu tenho um objeto aqui em cima, a gravidade vai puxar ele para o chão. Aliás, gravidade, que também pode ser denotado como força-peso. Essa força-peso vai puxar esse corpinho para o chão e vai provocar um deslocamento, certo? Esse deslocamento corresponde à altura que esse corpo vai cair. E quando ele cai aumentando a sua velocidade uniformemente, de acordo com a aceleração da gravidade. Vamos ver aqui que é a aceleração da gravidade? Aqui na Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, o que significa a gravidade, a aceleração de queda do corpo ser de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo. Então, você ouviu só? No primeiro movimento, no movimento uniforme, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. E nesse outro, no move, ele vai variar a velocidade sempre do mesmo valor no mesmo tempo. Se eu colocasse esse carrinho para deslocar em movimento uniformemente variado, provavelmente ele não percorreria tempos iguais, espaços iguais em tempos iguais. Por quê? Porque a velocidade dele vai ficando cada vez maior à medida que ele desloca. Então, se ele tem um pedacinho pequenininho assim, ó, deste tamanho, para deslocar no primeiro segundo, no próximo segundo, o deslocamento ele vai ser maior, porque ele já tem uma velocidade maior, você está ligado? Então, no terceiro segundo, ele vai deslocar um espaço cada vez maior. Então, aqui, ele não percorre espaços iguais em tempos iguais. Ele sempre vai percorrer espaços que ficam, não sei se você vai lembrar dessa, na proporção dos números ímpares. Então, se ele percorreu um espaço de 10 metros no primeiro, ele vai percorrer durante o segundo segundo 30 metros. Durante o terceiro segundo, 50 metros. E assim por diante. Essa proporção dos números ímpares, ela é conhecida como relação de Galileu. Vamos colocar aqui, ó. Relação de Galileu. Se você perder algum detalhe a respeito dessas informações que eu estou passando para você, eu vou deixar essa videoaula depois no YouTube e mando para vocês também, se vocês quiserem o link, mas vai estar na página lá do Simplifica no YouTube, tá? É só procurar lá, Curso Simplifica, que vai estar lá a paginazinha e essa aula aqui ela vai ser subida nessa página. Beleza? Bom, o que a gente precisa conhecer além disso, professor? Gente, o que eu falei no início da aula de hoje? Você tem que conhecer as equações. E no MOVE, a gente tem 4 equações. E esse triangulinho aqui, que eu montei especialmente para vocês, ele é um triângulo que diz como eu devo usar as equações. Tipo assim, ó. A relação entre a velocidade e o tempo. A relação entre a velocidade e o tempo é dada por V igual a V0 mais AT. É o vovô ateu, lembra dessa ou não? Então, se o exercício trouxer para você informações do tipo velocidade e tempo, você vai usar essa equação. Não tem outra. Bom, até poderia ter, mas essa é a mais recomendada. Ou, por exemplo, quando o exercício faz uma relação entre a velocidade e o espaço sem o tempo. E aí a brincadeirinha nossa, né? Tá sem tempo? Usa a Torricelli. Então, essa aqui é a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Coloquei ela aqui também para você inseri-la no seu formulário, para você ir lendo a partir de hoje até o dia da prova, hein? E a relação entre o espaço e o tempo é dado pelo sorvetão, e esse sorvetão é o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2. Então, essas são as 3 equações básicas do movimento uniformemente variado. Agora, tem uma aqui no meio, que eu chamo equação do meio, justamente por causa disso, que ela é uma
equação do move para velocidade média e é a única equação que não tem aceleração. Então, de repente, cai lá um exercício, não deu aceleração, mas é move. Como é que eu sei que é move? Ou ele fala, ou ele diz que a velocidade varia uniformemente, que a aceleração é constante. E aí você olha para aquele exercício e fala, pô, não tem aceleração, equação do meio, é essa que eu vou utilizar. Então, essas 4 equações, ela deve ser memorizada, se você ainda não memorizou, tá certo? Porque um exercício de movimento, eu tenho certeza que vai cair. Agora, eu não sei se é mu, eu não sei se é move, ou eu não sei se é um movimento circular, gente. Como assim, professor? Porque eu posso tanto estar no movimento retilíneo, quanto no movimento circular. Mas no movimento circular, que a gente está colocando aqui como sendo circular uniforme, a trajetória não é uma reta. A trajetória é uma curva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que o corpinho ele vai começar a se deslocar nessa trajetória. Então, vamos supor que ele esteja aqui, e ele vai fazer um deslocamento em cima da linha da trajetória e vem até aqui, Essa aqui seria a posição inicial e essa aqui seria a posição final dele. Em cima da linha da trajetória, gente, ele faz um deslocamento que é igual àquele deslocamento no movimento retilíneo. É o ΔS, é o deslocamento escalar. Agora, existe uma outra maneira da gente estudar o deslocamento desse corpinho, através do ângulo formado em relação à posição inicial. Esse ângulo a gente denota, ou seja, a gente representa por ΔΦ. Beleza? Então, ΔΦ é o deslocamento angular. Você que está com papel e caneta na mão, anota isso que é importante. Belezura? E o ΔS dispensa apresentações, é o deslocamento escalar. Existe uma relação entre eles, professor? Sim, existe. O ΔS, ele vai ser igual ao ΔΦ multiplicado pelo raio. Professor, o que é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até a posição que o corpo está sobre a circunferência. Esse é o raio da trajetória, tá certo? E essa constante aqui, essa relação que eu acabei de colocar na tela para vocês, ela é vista em toda a cinemática do movimento circular. Ou seja, qualquer grandeza linear será igual a qualquer grandeza angular multiplicado pelo raio. Então, é bom você guardar essa ideia, porque se você não lembrar da formulinha, você fala, poxa, linear é angular multiplicado pelo raio. O professor falou que vale tanto para deslocamento, quanto para velocidade, quanto para aceleração. Certo? E aí, esse corpinho, ele vai ficar submetido a esse deslocamento escalar e deslocamento angular, obviamente, né, gente? Se eu quero encontrar a velocidade escalar, eu vou fazer ΔS sobre o ΔT. Mas, se eu quiser encontrar a velocidade angular, que a gente denota por ômega, ela vai ser o ΔΦ sobre o ΔT. Ou seja, de qualquer maneira, velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Não importa se é linear ou angular, é deslocamento dividido pelo tempo. Óbvio, né? Se for velocidade angular, é o deslocamento angular dividido pelo tempo. Que no Sistema Internacional de Medidas, galerinha, anota aí, ele vai ser radianos por segundo. Fechou? Vai ser radiano por segundo. Belezura? Então, essa é uma informação importante que você tem que anotar aí. Faz favor, anota aí do ladinho. Agora, quais são as principais equações que a gente usa na cinemática do movimento circular? São essas daí, professor? A resposta é não, gente. Se você estudou movimento circular uma vez na vida, você deve saber que tem outras equações para esse movimento. E essas equações, elas são variadas. Então,
Respira fundo, puxa o ar. Rau! Ó, aí estão todas as equações que você precisa saber para o movimento circular. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá ali do lado, né, prof? Tá do lado. O ômega é o ΔΦ sobre ΔT, o deslocamento angular pelo tempo, também está ali do lado. Tanto que aqui, ó, eu vou, sem querer querendo, de novo sem querer querendo. Ai, meu Deus, era segredo. Então, você tem aí todas essas equaçõezinhas, ó. Aí tem a terceira equação, que é a velocidade angular, é 2π sobre o período. Esse T maiúsculo aí, o famoso Tzão, é o período. O que é período, prof? O período é o tempo de uma volta, né? Então, a Terra demora 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Ano que vem, mais 365 dias. No outro ano, e assim por diante. Quer dizer, é sempre o tempo de uma volta. 24 horas, o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do seu eixo. Amanhã, mais 24, e assim por diante. É o tempo que ela demora para dar uma volta inteira na circunferência. Tá certo? Embaixo, a quarta equação. O ômega é 2πf, onde f é a frequência do movimento. E aí eu tenho certeza que você sabe que o período é o inverso da frequência, né, gente? Período, deixa eu colocar aqui. O período é o inverso da frequência. Espero que você saiba disso. E aí embaixo, na quinta posição, a velocidade angular, a linear é angular vezes o raio. Está vendo que aqui vale a máxima lá, ó? Linear é angular vezes o raio. Sacou a ideia? E aqui embaixo, a última equação, a equação da aceleração centrípeta, é v ao quadrado dividido por r. A minha intenção não é ensinar o movimento circular uniforme agora para vocês. A minha intenção é fazer uma recordação das principais equações e das características desse movimento. Belezura? A ideia é essa. Mas eu vou colocar, eu falei que eu não ia colocar um exercicinho aqui para a gente resolver, mas eu vou colocar assim. Esse exercício é o seguinte, olha, calcule a velocidade angular da Terra. Como que eu vou calcular a velocidade angular da Terra? O professor não falou nem a unidade de medida que ele quer. Bom, se eu não falei a unidade de medida, você pode achar do jeito que você quiser. Agora, se a Unicamp falar assim, olha, encontre em graus por hora, tu tem que encontrar em graus por hora. Se a Unicamp fala assim, olha, encontre em radianos por segundos, tu tem que encontrar em radianos por segundos, tá? Então, a velocidade angular da Terra, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, 2π sobre o período, eu vou achar primeiro em radianos, só para espantar vocês. Quer ver só? Tô brincando. Vai ficar 2 vezes π, quanto que dá π, galera? Aproximadamente 3, pode ser ou não? E o período? Ixi, período é o que mesmo, professor? É o tempo para uma volta. Então, se é o tempo para uma volta, eu vou ter que achar quanto tempo a Terra demora para dar uma volta ao redor do seu eixo. 24 horas? Sim, mas eu quero em segundos. Então, você tem que lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. Então, se você multiplicar 24 por 3.600, vai ficar 86.400. Olha que numerinho pequenininho dividido por um numerão grandão. O que você espera que esse número seja? Grande ou pequeno? Obviamente pequeno, né, gente? Então, vai ficar 6 dividido por 86.400. Isso aqui vai dar aproximadamente 7 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Como é que eu sei que saiu em radianos por segundo? Porque eu só usei unidades do Sistema Internacional. Firmeza? Agora se eu quisesse encontrar em graus por hora, olha só, a Terra, ela dá uma volta, 360 graus, em 24 horas. Olha que mais fácil que é. 360 graus em 24 horas vai dar 15 graus por hora. O que significa 15 graus por hora? Que a Terra gira a cada hora 15 graus.
Daí, quando você passa de um fuso para o outro, você altera uma hora a mais ou uma hora a menos, depende se você está indo para o leste ou para o oeste. Você tem que alterar uma hora porque o fuso tem 15 graus. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, quando a gente pega radianos por segundos, que é a unidade do sistema internacional, você percebe que essa velocidade angular é bem pequenininha. Não é verdade? Agora, vou propor outro cálculo para você. Ó. Quanto é a velocidade escalar da Terra na linha do Equador? O que é velocidade escalar, prof? É V. Então, V vai ser ΔS sobre ΔT. Imagina uma pessoa na linha do Equador agora. Ela vai dar uma volta inteira, ou seja, vai deslocar 2πr. Quem sabe por quê? Porque o comprimento da circunferência é 2πr, né, gente? Então, vai ficar 2πr sobre o período, que é o tempo de uma volta. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. O raio da Terra eu não falei porque era segredo, mas eu conto esse segredo agora. É aproximadamente 6.400 quilômetros. Tudo isso dividido por 24 horas. E aí, repara só, a unidade de medida já vai sair em quilômetros por hora, tá ligado? Então, vai ficar velocidade igual a aproximadamente, você pode simplificar se você quiser, obviamente, se eu for simplificar, ó, 6 simplifica com 24, dá 4 embaixo, 6.400 por 2, 3.200, então vai dar 1.600 quilômetros por hora. Então, a pergunta que eu ia fazer para você agora é, parece que você está a 1.600 quilômetros por hora, aproximadamente, nesse momento? Nossa, professor, mas 1.600 quilômetros por hora? É. Não, não parece. Por que não parece? Porque a velocidade angular é pequenininha. Então, não parece que você está girando. Por quê? Porque a velocidade angular é a velocidade que te dá a sensação da rotação. A sensação de que você está girando. Como a Terra é muito grande, a velocidade angular é muito pequena, não parece que você está girando. Parece que você está parado. Antigamente pensava-se assim. Aliás, tem muita gente que ainda hoje pensa dessa forma, achando que a Terra é plana, mas não é, ela está girando. Ela está com uma velocidade gigantesca, de 1.600 km por hora, porém, angular pequenininho. Tá certo? Entendeu a diferença entre a velocidade angular e a escalar? A velocidade angular te dá a sensação da rotação. A escalar, não. E aí, vamos para o nosso próximo tópico, que é a aplicação de tudo isso que eu acabei de falar. Isso aqui eu vou falar para você, não é só para a Unicamp, não, hein? Para o Enem também. Se você for fazer Enem, se liga nessa dica que eu vou te dar. Nesse caso aqui, eu estou simulando a coroa e a catraca da bicicleta. A coroa, essa roda da frente. A catraca, essa roda de trás. Catraca. Espero que você use esse termo aí na sociedade também. E aí você pedala girando a coroa e a catraca começa a girar também. Gente, a coroa não é maior que a catraca? É, professor. Então, você concorda comigo que quando eu dou uma volta na coroa, a catraca dá mais de uma volta? Porque ela é menor? Com certeza, né? Então, o que você pode pensar? Se você deu um deslocamento de 360 graus na coroa, a catraca virou mais que 360, tá ligado? Ela deu mais de uma volta, ou seja, a velocidade angular das duas são diferentes. Os ângulos deslocados pelas rodinhas são diferentes. Agora, a velocidade escalar é a mesma. É isso que você tem que saber. E se a velocidade escalar é a mesma, significa que a corrente tem a mesma velocidade que as rodas em qualquer ponto de giro. Sacou a ideia? Equação para o cálculo da frequência da roda de trás. Como é que eu faço, prof? Você faz assim, ó. F1 sobre F2 é igual a R2 sobre R1. Ô, professor, mas muito difícil da gente memorizar, né? É, mas pensa comigo, ó. Quanto menor for a rodinha, maior é a sua frequência.
Você reparou que o R1 está embaixo, a frequência 1 está em cima? E eles são inversamente proporcionais? Significa que quanto menor for a catraca, maior vai ser a sua frequência. Ou seja, mais ela vai girar, mais o pneu da bicicleta vai girar. Agora, você concorda comigo que é mais fácil eu dar uma volta de um pneu da bicicleta do que dar 5 voltas no pneu da bicicleta? Eu vou ter que fazer mais esforço dando uma volta do que dando 5 voltas. Sacou a ideia? Então, essa marcha, quando você coloca a corrente na catraca pequenininha, é a marcha pesada. E na catraca, na coroa grande, fica a marcha leve. Sacou a ideia? Seguindo essa mesma orientação, esse mesmo pensamento, vamos falar das engrenagens. Engrenagem presente nos relógios, por exemplo. Vamos supor que a roda que tem raio R1, que é a maior, gire para cá. Esse é o sentido positivo do giro da roda. Para onde que a outra vai girar? GT, você não concorda que esse dentinho aqui vai empurrar esse dentinho para baixo? Sim, né? Então, essa roda aqui vai girar para cá, num outro sentido. Então, o problema das engrenagens são esses, né? Se a engrenagem ela gira de um lado, a outra engrenagem vai girar no sentido oposto. Agora, como elas estão conectadas, significa que a velocidade escalar é a mesma. Então, da mesma forma que as rodas de cima estão conectadas com a corrente, aqui embaixo eu tenho conexão direta entre as engrenagens. Então, eu posso falar a mesma coisa, que a velocidade escalar aqui em cima é a mesma e que a velocidade escalar aqui nas engrenagens é a mesma também. Então, eu uso a mesmíssima equação. Então, essa equação aí, ela mata 2 problemas de uma vez só. Mata a bicicleta, vamos colocar aqui, esse é o caso bicicleta. E esse aqui é o caso engrenagem. Fechou? Agora, tem um terceiro caso que eu espero que você preste atenção nas palavras que eu vou dizer para você. Por quê? Porque esse ano teve Olimpíada, meu irmão. E nas Olimpíadas, os 200 metros rasos, os atletas não saem da mesma posição lado a lado. Eles saem em posições diferentes. Dá para você ver nessa imagem que eu coloquei para você. Ó quem está aqui, ó. O Bolt, que não participou dessa Olimpíada, infelizmente. Mas ele está fazendo uma prova de 200 metros rasos. Está vendo aqui, ó? E essa prova de 200 metros rasos, os atletas largam da curva. Por quê? Porque a reta tem 100 metros. E como eles largam da curva, aquele cara que está mais por fora, que desloca mais, que ele tem um deslocamento maior, ele tem que largar um pouco mais na frente, tá vendo só? E quem larga mais para dentro, que vai ter um deslocamento menor na curva, ele larga mais para dentro. Tá certo? Então, essa distância para eles aí, deles, né, é para compensar exatamente essa diferença de percurso na curva. Olha que louco! Então, já dei a dica para vocês, né? O ângulo formado no deslocamento é o mesmo. O deslocamento angular para eles é exatamente o mesmo. Agora, o escalar não. O escalar é diferente. Então, já coloquei aqui em cima, ó, a velocidade angular é a mesma, só que a velocidade é diferente. Posso falar outra coisa para vocês? Aquele que tiver maior raio vai ter a maior velocidade. Ou seja, se eu falar que esse aqui é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2, significa que a velocidade escalar do 1 é maior que a velocidade escalar do 2. Então, resumindo a história, é mais ou menos assim. Tá certo? Espero ter ajudado e dado um toque pontual para você fazer a prova da Unicamp no domingão. Bola para frente, vamos falar um pouquinho de energia agora. O ano retrasado e o ano passado caíram a mesma equação. Equação da energia cinética. mv² sobre 2. Ou seja, era para você pegar a formulinha, substituir os valores e ir para o abraço. E tem gente que erra. Não pode, gente. Essa é uma formulinha que você tem que memorizar. Significa que todo corpo dotado de velocidade, tendo ele uma massa,
ou um movimento, significa que ele vai ter uma energia cinética associada. Agora, toma cuidado, tá? A energia cinética, assim como a velocidade, é um conceito relativo. O que significa isso? Imagina você dentro do carro, pilotando o carro. Qual é a sua velocidade em relação ao carro? Zero! Sacou a ideia? A sua velocidade em relação ao carro é zero. Agora, a sua velocidade em relação à pista é a mesma velocidade do carro. Então, eu posso falar assim, olha, a sua energia cinética em relação ao carro é zero, mas a sua energia cinética em relação à pista não é zero. Sacou a ideia? Então, tem uma velocidade relativa, tem massa, vai ter uma energia cinética associada. A energia cinética no sistema internacional é medida em, atenção, Joule, assim como qualquer outra energia, hein, gente? O professor, só tem essa unidade de medida de energia? Pô, gente, claro que não. A gente também tem o quilowatt-hora, que a gente já vai falar daqui a pouco. A gente tem as calorias, que é a unidade da termologia, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem o elétron-volt, que é a unidade de medida utilizada em partículas. Então, porque 1 joule para uma partícula é muita coisa. Então, a galera costuma usar outra unidade de medida para partículas chamada de elétron-volt. E assim por diante. Tá bom? Então, fica a dica, formulinha da energia cinética na tela. Da energia potencial, gravitacional é mgh. Então, eu sempre vou calcular a energia potencial gravitacional tomando como base, atenção, um plano de referência. A altura que eu vou tomar desse plano de referência é que vai ser a altura que eu vou usar na equação. Fechou? Então, energia potencial gravitacional depende do quê? Da massa do corpo, depende da gravidade local e depende da altura que você tem em relação ao plano de referência. A energia cinética, ela é chamada de energia de movimento, ou seja, se o cara tem um movimento relativo, significa que tem energia cinética associada. A energia potencial é energia armazenada. Vamos até colocar aqui, eu deixei espacinho para isso. É energia armazenada no sistema. Por quem? Pela força gravitacional, pela força-peso. Então, a força gravitacional, ela faz o corpo armazenar uma energia no sistema. E essa energia vai servir para quê? Ela vai ser transformada em outra modalidade de energia. À medida que o corpo cai, a energia potencial gravitacional, ela vai se transformando em energia cinética. Gente, se o sistema for conservativo, o que é um sistema conservativo, professor? É um sistema em que não há perda de energia mecânica e nem ganho. Cuidado. A galera acha que é só perda de energia. Conservativo não, né? Para aí. Errei aqui. Conservativo. Então, a galera acha que um sistema conservativo é aquele que não perde energia. Não. É aquele que não perde e não ganha energia mecânica externa. Nesse sistema conservativo, a energia mecânica do sistema, ela se conserva. Então, a energia mecânica no início, ela tem que ser igual à energia mecânica no final. Tá certo? Lembrando que energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Firmeza? Então, se você tiver uma situação inicial, você vai lá e vê qual é o tipo de energia que você tem. Uma situação final, vê qual é o tipo de energia que você tem. Iguala as duas energias. É isso que eu vou fazer, tá? Então, vai ficar energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Isso vai ser igual a energia potencial final menos, aliás, mais energia. Mudei a ordem aqui, cinética e potencial final. É isso que eu vou fazer.
Se o sistema for conservativo, eu vou igualar as energias, tá certo? E nesse caso rola isso, né, gente? Nesse caso aqui, eu tenho energia cinética em cima? Não, é zero, vai partir do repouso. Tenho potencial em cima? Tenho, mgh. Quando o cara chegar no chão, que tipo de energia mecânica ele tem? Ah, ele vai ter energia cinética final. E o potencial? Não, vai ser zero. Tá certo? Então você tem que saber isso. Ah, qual é a energia inicial e qual é a energia final? E aplicar essa formulinha que eu acabei de mostrar para vocês. Belezura? Agora, a última energia mecânica, chamada de energia potencial elástica. A energia potencial elástica é kx² dividido por 2. Como assim, prof? Se eu tiver uma mola, por exemplo, e eu puxar essa mola, e essa mola sofrer uma deformação, desse jeito aqui mais ou menos, da posição inicial dela até a posição que ela foi, existe aqui uma deformação que eu estou chamando de x. Todas as ²vezes que eu deformo a mola, vai ter uma quantidade de energia potencial acumulada. Então, por isso que a energia potencial é kx² dividido por 2. Belezura? E a força? A força que eu fiz para puxar a mola, ela vai ter uma contra, que é a famosa, famigerada força elástica. E a força elástica, isso aqui, cuidado, que isso aqui não caiu ano passado, pode cair esse ano. A força elástica é K vezes X. Essa aqui é uma lei que a gente conhece como Lei de Hooke. Belezura? Então, deu para ter uma ideia geral das energias mecânicas. A energia cinética, mv² sobre 2, energia potencial gravitacional, mgh, e a energia potencial elástica, kx² dividido por 2. Fechou? Lembra que a energia mecânica é a cinética mais a potencial. E lembra também que existe conservação de energia quando a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Belezura, gente? Bora para outro? Agora, na próxima tela, a gente vai fazer uma recordação de dinâmica impulsiva. Quantidade de movimento, impulso e sistema isolado. São as minhas apostas para a dinâmica impulsiva. Fechou? Então, vamos começar. Ó. O que seria essa dinâmica impulsiva? Cara, é como Newton apresentou o estudo do movimento dele. É a dinâmica do impulso. Ou seja, quando está passando uma pessoa, está passando um objeto, e você empurra essa pessoa, você está dando um impulso nela. Sim ou não? E o que esse impulso vai fazer? Variação do movimento da pessoa. A pessoa vai cair, esse objeto vai sair do trilho, sei lá o que vai acontecer. Mas se você deu um impulso nesse objeto, alguma coisa vai acontecer. Alguma alteração do movimento vai acontecer. A gente entende a quantidade de movimento que o corpo tem como uma grandeza física que está associada, galera, à inércia de movimento do corpo, né? O Newton, quando ele apresentou as 3 leis básicas do movimento, ele falou assim, olha, princípio da inércia, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso e em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em MRU, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, se essa força externa atuar, o movimento ele vai ser alterado. A quantidade de movimento vai ser alterada. Tá certo? Então, quer dizer, para eu calcular essa quantidade de movimento, ou seja, essa medida da inércia de movimento do corpo, eu vou fazer m vezes v. E no Sistema Internacional de Medidas, galera, a quantidade de movimento, ela é quilogramas vezes metros por segundo. Não existe uma unidade de medida básica, simples. Eu estou fazendo o quê? Pegando a massa e multiplicando a velocidade. A outra grandeza física é o impulso. E o impulso, ele depende da força. Impulso é força multiplicado pelo tempo. E no sistema internacional, o impulso ele é igual a newtons vezes segundos. Então, quer dizer,
baseado nas questões que caíram o ano passado na Unicamp, como é que você acha que vai ser a questão desse ano? Vai cair diretamente a equação. Então, se cair lá, a quantidade do movimento do corpo ou quantidade de movimento da partícula é metros vezes segundo, massa vezes a velocidade. E o impulso seria a força multiplicado pelo tempo. Tá certo? Agora dá uma olhadinha nessa imagem aí. Olha que louco. O canhão, ele está atirando, né? Então a bala está saindo, e quando a bala sai, o que acontece com o canhão? Vem para trás. Vou te dar outro exemplo. Imagina que você está em cima de um barquinho pequeno, né? Comparado com a sua massa. Um barco pequeno. Aí você desloca para frente. O que acontece com o barquinho? Ele vai para trás. Ele vai para trás, assim como o canhão está indo. Então, você vai para frente, o barquinho vai para trás. A bala vai para frente, o canhão vai para trás. Quando você atira com a arma, acho que você nunca atirou, né? Pá! A bala vai para frente, a arma vai para onde? Para trás. Olha que outro exemplo interessante. Quando o elétron é produzido, isso aqui chama produção de elétrons, ou produção de pares. Produção de pares. Por que produção de pares? Porque é um par de partículas que é produzido quando o elétron é produzido. Por que, professor? Porque tem que ter conservação de carga, tem que ter conservação de energia e tem que ter conservação de quantidade de movimento. Então, se quando você produz o elétron, ele sai para baixo, ele vai produzir um movimento para baixo, existe uma outra partícula que tem que ser produzida para manter o movimento para cima. E essa outra partícula, ela é chamada de pósitron. É como se fosse o elétron positivo. O elétron é negativo. O pósitron seria a antimatéria do elétron. Então, olha que legal. Um negócio tão simples quanto o sistema isolado, quanto a quantidade de movimento, é um negócio complexo que pode ser delineado pela mecânica quântica. Então, a formulinha que eu deixo para vocês aqui de sistema isolado é essa aqui, olha. Toda a quantidade de movimento que eu tenho antes é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Eu pergunto para você, que está olhando na tela agora. Esse canhão, inicialmente, ele está parado ou está em movimento? Parado, né? Qual é a quantidade de movimento dele? Professor, a quantidade de movimento é mv? Sim, é mv. Então, vai ser zero. Porque é massa, não importa que ele tem, multiplicado por zero. E aí eu falo assim, boa, quantidade de movimento inicial é igual a zero. A hora que ele atira, a bala vai para um lado e o canhão vai para o outro. Por que isso acontece? Porque a bala produz uma quantidade de movimento de um lado. Então, o canhão, para zerar essa quantidade de movimento, tem que produzir uma quantidade de movimento para o outro. Esse é um modo de explicar por que o canhão vai para trás. Sacou a ideia? Então, a bala tem uma quantidade de movimento para frente, o canhão vai ter que criar para trás. Aquilo que ele tinha no início, ele tem que ter no final. Se ele tinha zero no início, a quantidade de movimento do sistema no final tem que ser zero também. Tá certo? Imagina que eu tenha a colisão entre dois carros. Então, eu tenho um carrinho aqui que está indo para cá. Ele tem aqui uma velocidade VA. Esse outro carrinho que está aqui, ele também está vindo para cá. Ele está com uma velocidade VB. E vai acontecer uma colisão entre eles. Depois da colisão, então vamos falar isso aqui, ó, antes da colisão. Isso aqui, depois da colisão. Aquele que estava indo para frente, ele acaba tendo uma velocidade maior para frente, que eu vou chamar de VB'. Aí tu pergunta assim, mas professor, por que muda a velocidade? Porque o de trás empurrou da frente. Bateu, é colisão. E o de trás, galera, o de trás recebeu uma força contrária, né? Terceira lei de Newton, não é isso? E passou a ter uma velocidade maior, VA'.
Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma situação antes, deixa eu colocar aqui desse lado, ó, antes, e eu tenho uma situação depois da colisão. Então, se eu fosse escrever o sistema isolado disso aqui, ele seria assim, ó, quantidade de movimento antes. Então, ficaria assim, ó, MAVA, que é a quantidade de movimento, né? Mais MBVB. Acompanhou? MAVA', que é a quantidade de movimento depois, mais MBVB'. Então, essa aqui seria a quantidade de movimento antes. E essa aqui seria a quantidade de movimento depois. Todas as vezes que o sistema for isolado, é isso que vai acontecer. Beleza, gente? Então, vamos dar um bisuzinho agora no último tópico de mecânica. Aliás, se você quiser fazer anotação aí, pode. Fica à vontade. Macarrão? Desculpa, gente. Então tá. Fechou? Então tá. Então vamos para a próxima tela. Próxima tela é gravitação universal. Preparei com todo carinho para vocês. E eu quero dar um bisuzinho aqui na lei da gravitação universal. O ano passado, no Enem, caiu gravitação. Beleza? Desculpa, na Unicamp caiu gravitação. O que caiu de gravitação? Velocidade orbital. Foi uma questão teórica, uma questão que só fazia quem sabia a equação. Infelizmente. A velocidade orbital é a velocidade com que um corpo orbita o outro. Tipo, a Lua orbita a Terra, um satélite orbita a Terra, né, dá voltas ao redor da Terra. E seria a velocidade orbital raiz quadrada de Gzão emão dividido pelo raio de órbita. O que significa isso? Bom, o Gzão, ele é a constante universal da gravitação. Tem que decorar, professor? Não. Mas vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Se isso aqui cair na Unicamp esse ano, ele tem que te dar a unidade, a formulinha. E geralmente a Unicamp dá, tá? Ela não faz muita questão que você fique decorando muita coisa, não. Esse é o bom da Unicamp. Então, a velocidade orbital seria Gzão emão, m seria da Terra, e r é o raio de órbita. E esse raio de órbita aqui é a distância do centro da Terra até o satélite. Então, estou dizendo só o seguinte, que isso aqui caiu na Unicamp o ano passado. Ó. Caiu em 2021, tá bom? 2022 vai cair a lei da gravitação universal. Tô brincando, não tem bola de cristal não, mas é uma boa dica. A força gravitacional, ou seja, a força que dois corpos, um de massa M1 e um de massa M2, trocam, ela é G M1 vezes M2 dividido por D quadrado. Quem falou, professor? Newton falou. A partir de quê, professor? A partir de uma experiência feita por um outro físico chamado de Cavendish, a partir dos cálculos que ele fez. Quer dizer, existiu muita confirmação dessa lei da gravitação universal na época. Alguns anos atrás, provou-se, né, a existência de ondas gravitacionais. Eu não sei se vocês viram isso aí nos jornais. Com certeza sim, com certeza seu professor já deve ter comentado das ondas gravitacionais, que foi uma das verificações da teoria da relatividade geral, que levou por água abaixo tudo que eu estou falando para você agora. Eu falei, mas não é assim, professor? Na verdade, não, gente. Mas dá para calcular assim? Dá. Dá certo? Dá. O homem foi para a Lua, não foi com cosmologia avançada, não foi com física quântica, nada disso. O homem foi para a Lua com as 3 leis de Newton. Então, significa que dá certo. Belezura? Então, a força gravitacional é Gzão M1, M2 dividido por D quadrado. Sempre de centro a centro.
Então, se você está perto de uma pessoa, se tem alguém do seu lado agora, existe uma força de atração entre vocês. Dá para sentir? Não, não dá. Por quê? Porque o Gzão é muito pequenininho. Então, se eu multiplicar por 10 a menos 11, essa força que você está, essa massa que você tem, provavelmente esse valor ele vai ser muito pequenininho. Só um instantinho, pessoal. Esse valor ele vai ser muito pequenininho, tá certo? E aí, para permitir a troca de forças gravitacionais, a gente vai ter o campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Bom, se você olhar de lado, você não vai enxergar. Mas você agora, nesse momento, está inserido no campo gravitacional da Terra. Seria uma perturbação no espaço provocada pela presença da Terra. Vamos falar que essa aqui é a Terra. E tem jeito de calcular essa gravidade, gente. Esse campo gravitacional, que a gente simboliza pela letra G, aí tu vai falar para mim, mas G não é a aceleração da gravidade? Sim, a gente usa também para representar a aceleração da gravidade. Aliás, o valor é o mesmo. Só que quando você quer se referir ao campo gravitacional, a unidade de medida do G, ele vai ser Newton por quilograma. Por quê? Por causa da fórmula da força-peso, que diz que a força-peso é m vezes g. Se você passar o m dividindo, ó, P dividido por m. Então, vai ficar Newton dividido por massa. Então, é Newton por quilograma. Tá certo? Bom, então significa que existe uma força gravitacional puxando esse corpinho para baixo, e essa força gravitacional, ela só existe, guarda isso que eu vou te falar agora. Essa força gravitacional só existe porque tem campo gravitacional. Tá certo? Se não tiver campo gravitacional, significa... Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. O pessoal fica falando aqui. Só um instantinho, deixa eu fechar a porta. Josi, traz meu celular, assim você usar. Todo mundo ama meu celular, não sei o que acontece. Aí, qual que é a distância que eu vou utilizar aqui, gente? Eu vou utilizar a distância do corpinho, ó, daqui até o centro da Terra. Não esquece disso nunca, tá bom? A gente tem que tomar massa, o centro de massa de um corpo até o centro de massa do outro. Essa aqui é a distância D que eu vou usar. Beleza? Então, nessa distância D está incluso a altura que o corpo está da superfície, vamos chamar de H, até o centro da Terra, que é o raio da Terra, né? Então, na verdade, esse D que eu estou falando para vocês é a altura mais o raio da Terra. Aliás, vou até mudar aqui, ó. Vou colocar nessa forma aqui o gemidão, GMD. Ô, Bruninha, o Gzão, ele é chamado de constante universal da gravitação. Tá? Constante universal da gravitação. Não precisa memorizar o valor, tá? Mesmo você que é do ramo, 6,67 vezes 10 a menos 11, se esse exercício cair no vestibular, o vestibular ele fornece. Agora, como é que calcula o G? Como é que calcula o campo gravitacional? Gzão emão dividido por D quadrado. Tá belezura? Perguntas, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tem muitas novidades aí ou não? Nada é surpresa para vocês. Já conhece essas formulinhas aí? Comenta com o tio. Com certeza, né? Essas formulinhas, elas são clássicas, são básicas, e era mais ou menos isso que eu queria falar. Aliás, tem mais um assunto, sim, que eu quero tratar com vocês de mecânica, que é um assunto quente, hein? Chamado de estática. Primeiro vamos falar de estática de ponto material. O que é a estática, gente?
é o estudo dos corpos em equilíbrio. Beleza? Em equilíbrio estático, né, gente? Vamos ser bem claros nisso. E como é que é esse uso do equilíbrio estático? Então, eu tenho aqui um sinaleiro. O sinaleiro é o famoso semáforo, né? E esse sinaleiro ele está preso num pontinho. Ó. O ideal é a gente estudar as forças nesse pontinho. Por quê? Porque esse pontinho ele liga os 3 fios. Então, sempre que isso aqui cair no vestibular, você vai procurar esse pontinho de equilíbrio. Por isso que é chamado de estática de ponto material. E vai indicar as forças, né? Então, eu vou ter uma força de tração aqui para baixo, ó, vou chamar de T3. Eu tenho uma força de tração aqui nesse fio, vamos chamar de T2. E eu tenho uma outra força de tração nesse fio 1, vamos chamar de T1. Tá certo? Legal. E eu peguei essas forças e já plotei aqui do lado, já coloquei elas do ladinho, para melhorar a nossa visualização. Então, olha só, essa aqui é a T2, essa aqui é a T1, e essa que está para baixo é a T3. Mas veja bem que a T3, ela vai ser igual ao peso do sinaleiro. Geralmente isso acontece, tá, gente? Geralmente essa força de baixo, ela acaba sendo igual ao peso desse objeto, né, que está puxando o fio para baixo, que está tracionando ele para baixo. Tanto que eu vou fazer assim, olha, esse aqui é um T3 igual a P. Ou seja, igual ao peso do corpo que está para baixo. Tá certo? Como é que a gente vai proceder? Gente, isso aqui é padrão. Tanto é padrão que se você não souber esse padrão, que eu vou mostrar agora para você, você não resolve o exercício. Tá? No nosso curso do Enem, que acontece todos os sábados, a gente resolve questões do Enem de diversos tipos, né? E eu resolvi uma questão e trouxe a estatística para vocês. A estatística é a seguinte: uma questão parecida com essa, que o cara estava no Slackline, ele estava andando aqui, a questão do Enem, tá? E dava todos os dados, tal, e perguntava qual era a tração no fio. Então, é simples o exercício, porque é só você indicar o peso para baixo, indicar a tração para cá, indicar a tração para cá e proceder do jeito que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou ensinar o procedimento para vocês agora. Você sabe qual foi o índice de acerto dessa questão do Enem? Uma questão simples, cara. Foi 13%. De acerto! Então, gente, o pessoal não está muito acostumado a ir direto ao assunto, tá? Não está muito acostumado a resolver exercícios que têm um pouquinho mais de cálculo. Por isso que eu digo para vocês, vai com tranquilidade para a Unicamp, cara. Está dominado, está tudo dominado. Qual é o procedimento que eu vou fazer? Você vai traçar um eixo X no ponto, um eixo Y no ponto e vai fazer a projeção vetorial. O professor, mas eu não lembro. Só um instantinho, deu tilt aqui na canetinha. Para aí que deu tilt. Deu tilt. Agora deu tudo errado. Para aí. Estamos acabando. Passamos da metade do percurso. Para aí. Mas que engraçado, gente. Para aí. Minha canetinha desconfigurou. Oh, meu Deus do céu. Só faltava essa. Bom, vamos fazer a projeção vetorial aqui, ó. Vamos fazer a projeção vetorial aqui. Quer ver? Vai ficar assim, ó.
Ah, já sei. Peraí. Tem um pouquinho de paciência com o tio aí. Saiu um trequinho aqui da caneta. É que eu tô com uma mesinha digitalizadora aqui, tá vendo? Então saiu a coisinha da caneta e ela não escreve direito. Vamos tentar. Deu pau mesmo. Deu pau, Juvenal. Peraí. Peraí. Só um instantinho que eu já volto. Peraí. Vou voltar aqui, peraí. Compartilhamento. Acho que foi o PowerPoint que travou. E foi mesmo. Que beleza. Sempre que acontece isso, eu lembro quando o Windows ele foi lançado e no dia do lançamento deu tela azul no Windows. Aí eu fico feliz. Vamos ver se eu consigo fazer a anotação com essa canetinha aqui. Pior que não consigo, gente. Eu vou ter que reiniciar o PowerPoint. Mas só um instantinho, peraí. Pronto, gente, voltou. Glória a Deus, voltou. Graças a Deus, voltou. Agora vamos lá. PowerPoint, né? Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, ó.
vou ter que fazer um eixo Y aqui, vou ter que fazer um eixo X aqui e vou ter que fazer a decomposição vetorial. Você sabe fazer isso? Essa é a pergunta. Então, eu vou ter que pegar a pontinha do vetor, ó, vou jogar ele em cima do eixo X, vai me dar um vetor aqui, ó. Esse aqui era eu tinha chamado de T1, né? Esse aqui T2 e esse aqui de baixo T3, que era igual ao peso. Então, isso aqui vai ser o T1x e esse aqui vai ser o T1y. Beleza? Vou projetar o T2, né? Como é que eu projeto o T2? Pego o T2, jogo em cima do eixo X, aqui vai dar o T2x e projetou em cima do eixo Y, vai igual a T2y. Olha o que eu vou fazer. Não tem que estar em equilíbrio? Sim. Então, se está em equilíbrio, significa que o T1x é igual a T2x. Pessoal, um exercício parecido com esse caiu no ano retrasado na Unicamp. O T1y que está para cima mais o T2y que está para cima tem que ser igual ao peso que está para baixo. Cara, se você souber escrever isso aqui, é meio caminho andado. Aí você deve estar perguntando, como é que eu acho o T1x, como é que eu acho o T2x? Muito fácil, gente. Esse ângulo aqui, ó, tá vendo que ele deu em cima? Ele é alterno e interno com esse de baixo. E o beta, alterno e interno com esse de baixo. Então, esse aqui vai ser o ângulo alfa e esse aqui vai ser o ângulo beta. Todas as vezes que o cateto estiver do lado do ângulo, eu vou usar cosseno. Então, vai ficar T1, porque ele vai ser adjacente. O T1 vai ser, o T1x vai ser T1 multiplicado pelo cosseno de alfa. E o T2x vai ser T2 multiplicado pelo cosseno de beta. E o outro, obviamente, vai ser seno, né? Se um é cosseno, o outro eu vou usar seno. Então, o T1y vai ser T1 multiplicado pelo seno de alfa e o T2y vai ser o T2 multiplicado pelo cosseno de alfa. Simples assim. Tá certo? E para corpo extenso, deixa eu colocar. Opa! Nossa, que longe. E para colocar, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vou colocar para cima. T2y vai ser o T2 multiplicado pelo seno de beta. Tá? E para corpo extenso, que foi um exercício que caiu na Unicamp o ano passado, a gente vai usar uma grandeza física chamada de torque, ou momento de uma força. Como assim, professor? Porque assim, né? Esse cara está apoiado aqui, então ele vai ter uma força puxando para baixo, que é o peso 1 dele. Se esse cara está apoiado aqui, ele vai ter um P2 para cá. Para eu achar o torque dos pesos, ou seja, o momento da força, vamos chamar de M, eu vou pegar a força, P1, e eu vou multiplicar pelo braço da força. O que é o braço da força? É a distância do ponto de referência, você vai adotar o ponto de referência como ponto de apoio, vai medir essa distância aqui, vamos chamar de D1, então vai ser o peso 1 multiplicado pelo D1. Esse é o momento do peso 1, tá? O momento do 2 vai ser P2 multiplicado pelo D2. Que vai ser essa distância aqui, ó, do ponto de referência até a linha de ação da força. Se o corpo está em equilíbrio, gente, isso aqui significa que o momento do peso 1 mais o momento do peso 2 vai ser igual a zero. Então, todas as vezes que você tiver equilíbrio de corpo extenso, a soma dos momentos vai ser igual a zero. Perfeito? Joia? Então, tá bom. Bora para frente, que eu tenho que falar agora para vocês de eletrodinâmica, muito simples, alguns toques importantes, que a corrente elétrica ela é ΔQ sobre ΔT, ou seja, é a carga dividido pelo tempo. No sistema internacional, a carga é medida em coulombs e o tempo é medido em segundos. Tá? E esse coulomb por segundo aqui, ó, é chamado de ampere. Gente, por que eu coloquei essa
essa questão aqui agora, né? Por quê? Ultimamente, muito comum carro elétrico, muito comum celular com bateria que dura 2 dias, né? Não sei se você tem, mas existe. Se for iPhone, não é, com certeza. A carga vai ser a corrente multiplicada pelo tempo. E existe uma unidade de medida de carga que está sendo muito utilizada no dia a dia, que é o ampere-hora. Ao invés de usar coulombs para medir a carga da bateria, o cara usa ampere-hora. Então, a quantidade de carga vai ser ampere vezes hora. No celular, a bateria ela é medida em miliampere-hora. Você pode ver na caixinha do seu celular. Você pode ver na especificação do seu celular. Está escrito lá, miliampere-hora. Por quê? Ampere-hora é carga. Só que isso aqui é carga no usual, no sistema usual. Belezura? Outra dica que eu quero dar para vocês, a respeito das leis de Ohm, eu acho que dispensa muito apresentações, todo mundo já deve conhecer. Esse aqui é um resistor de chuveiro, que eu estou colocando na imagem aqui para vocês. A corrente elétrica vai passar por ele, vai ser transformada, né? E todo resistor provoca queda de potencial, que é dada pela primeira lei de Ohm. Então, essa aqui é a primeira lei, R igual a U sobre I, que a gente pode também escrever assim, né? U igual a R vezes I, para cálculo da queda de potencial. Queda de potencial. E a segunda lei é dada por ρLA. Não vou nem falar direto. ρLA. Segunda lei de Ohm, que relaciona o comprimento e a área do condutor, assim como o seu material. Potência elétrica é importante? Não, é fundamental, né? Porque potência é energia dividida pelo tempo no sistema internacional. A potência ela é medida em watts e o watt, atenção, significa joule por segundo, tá certo? E que se eu passar o tempo multiplicando, gente, a potência que é energia dividida pelo tempo vai ser utilizada para cálculo de consumo energético em residências, em escolas, em comércio. É assim que a concessionária de energia da sua cidade mede e cobra a sua energia. A energia é potência multiplicada pelo tempo, sendo que a potência tem que ser dada em quilowatts e o tempo tem que ser dado em horas. Agora, fora disso, sempre joule por segundo, beleza, gente? Se for potência elétrica, eu tenho 3 formulinhas que vale a pena memorizar, específicas para a potência elétrica. Tenho certeza que você conhece o π, a π ao quadrado e o U ao quadrado sobre R. E quando a gente tem circuitos simples, como esse que está na tela de vocês agora, esse circuito simples a gente costuma utilizar para calcular corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, I, ela vai ser o E. O que é o E? Força eletromotriz. É como se fosse, ó, vou colocar entre aspas, tá? A voltagem, porque não existe voltagem, é termo popular, a voltagem, na verdade é uma DDP, né, uma diferença de potencial interna do gerador. Tá certo? Então, o I ele é igual ao E sobre a resistência equivalente externa mais a interna do gerador. Você pode pensar direto, né? Você pode pensar assim, ó, o I ele vai ser o E dividido pela resistência total, cara. Pela resistência equivalente total. Pode pensar assim também. Não tem problema não, tá? Desde que você ache a corrente elétrica. Geralmente, a primeira que a gente acha em todo o circuito. Gente, na Unicamp cai circuitos todo ano. Todo ano. Se não cai circuitos, cai a associação de resistores.
A associação em série de resistores é aquela que mantém a corrente elétrica constante, mas divide a DDP. Ou seja, se eu fornecer uma voltagem, entre aspas, para esses 3 resistores, essa DDP ela vai ser dividida. Para o primeiro, vai R1 vezes I, primeira lei de Ohm, gente. Para o segundo, vai R2 vezes I. Para o terceiro, vai R3 vezes I. Então, essa é a DDP que cada resistor vai receber, ou seja, a voltagem recebida por cada resistor. Para eu achar a resistência equivalente da associação em série, todo mundo sabe, sabe ou não sabe? É só somar as resistências de cada um dos resistores. Se a associação for em paralelo, ela é divisora de corrente elétrica e mantém a tensão elétrica constante. Ou seja, todos os equipamentos que eu ligar na sua casa, eles vão estar em paralelo entre si. Tá? E se eles estão em paralelo, eles recebem a mesma DDP, recebem os mesmos 110 volts. Para eu achar a resistência equivalente, o que eu faço? Produto pela soma de 2 em 2. E para eu achar a resistência equivalente de resistores iguais, eu pego o valor de um deles e divido pela quantidade de iguais que eu tenho. Então, eu estou colocando essas equaçõezinhas aqui para dar um bizu para você colocar essas equações no formulário. Formulário que você vai memorizar e vai tirar 10 em física. Assim como essa equação, a equação fundamental das ondas, V igual a lambda F, onde o lambda, atenção, o lambda é a menor distância de um ponto da onda até um outro ponto onde inicia uma repetição. Então, essa distância horizontal é o comprimento de onda, que a gente simboliza pela letra grega lambidinha, ou lambda, comprimento de onda. Para eu calcular a velocidade da onda, eu faço comprimento de onda multiplicado pela frequência. Gente, isso aqui também cai todo ano na Unicamp. Todo ano. Se não for na primeira, cai na segunda. Se não for nas duas. Eles gostam. V igual a lambda F. E aí a equação de Taylor, que calcula a velocidade da onda. Velocidade da onda na corda. Qualquer corda. A corda do violão, por exemplo, que é presa dos dois lados, né? Que recebe uma força dos dois lados. A equação de Taylor é dada por V igual a raiz quadrada de F sobre μ. O que é o μ? O μ ele é chamado de densidade linear. Densidade linear. Como é que eu calculo o μ, professor? Então, o μ ele vai ser a massa sobre o comprimento da corda. Essa questão caiu no ITA terça-feira. Aliás, essas duas equações aí, juntas, caíram na mesma questão no ITA. Não era muito difícil, não, só porque é o ITA. Aí as ondas eletromagnéticas são ondas que têm uma velocidade no vácuo. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. A questão da primeira prova. O cara dava a velocidade e a questão de onda da segunda prova, o cara não dava a velocidade. Você tinha que saber. Então eu falo sempre para os meus alunos, na dúvida, decora, não é possível. Velocidade da luz, ou a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Vale a pena você saber a sequência dessas ondas que estão na tela de vocês? Com certeza. Com certeza vale. Tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho de calorimetria. A calorimetria, ela estuda o calor, né? O fluxo de calor de um corpo para o outro. Esse fluxo espontâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como é que eu acho o fluxo de calor? Também chamado de potência térmica. É a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Beleza?
Existe uma outra equação também, chamada de equação de Taylor, equação de Fourier, que diz o seguinte, olha, se eu tivesse uma parede aqui no meio entre esses dois corpos, vamos supor que eu tenho uma parede aqui, ó, e aqui passe um fluxo de calor pelo meio da parede, né? E aqui eu vou ter a espessura da parede, aqui eu vou ter a área da parede, e a parede é feita de um certo material, que eu vou chamar de K. K é uma constante, tá? Ligado ao material. Porque pode ser de madeira, pode ser de tijolo, pode ser de ferro, pode ser de qualquer coisa. E essa outra equação do fluxo de calor, a equação de Fourier, ela diz que o fluxo é igual a K A vezes a diferença de temperatura, a temperatura inicial menos a temperatura final, que nesse caso a inicial é 50, tá? E a final é 20, dividido pela espessura. Então, essa equação aqui, chamada de equação de Fourier. Sempre cai na Unicamp. Sempre cai na Unicamp. Tá bom? Então, anota aí, memoriza e aplica. Agora, para achar a quantidade de calor para mudança de temperatura, para variação de temperatura, é o que macete, né, gente? Que macete. E para mudança de estado físico, é o que mole. Tá certo? Então, que macete para variação de temperatura, que mole para mudança de estado físico. Tá certo? A tendência natural de todos os corpos é o equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico, quando os corpos trocam calor, a soma dos calores trocados, por exemplo, entre esses dois corpos aqui, obviamente, se eu deixar um tempo ali, eles vão chegar na mesma temperatura, o Q1 mais o Q2 vai ser igual a zero. Essa é a condição para o equilíbrio térmico acontecer. Tá belezura? Um pouquinho de gases, né? O gás, ele é bem presente também em algumas questões dos anos anteriores da Unicamp. A dependência dos gases acontece em torno da pressão do volume, da temperatura e número de mol, que a gente chama de variáveis gasosas, e a relação entre as variáveis gasosas na CNTP foi definida, né, temperatura de 273 Kelvin, o famoso 0 graus Celsius, tá? Na pressão de 1 atm, qualquer gás, qualquer mol de gás, ocupa um volume de 22,4 litros. Tá? Então, se eu substituir isso aqui na equação, os dois valores, né, das duas igualdades serão iguais. O PV do NRT ele foi definido para um gás ideal na situação da CNTP. Só que assim, esse gás aqui, que ele é definido por uma pressão, volume, temperatura, número de mol, ele pode mudar de estado. Ele pode mudar de um estado 1, onde ele tem pressão 1, volume 1, temperatura 1 e número de mol 1, e ir para outro estado, com pressão 2, volume 2, temperatura 2 e número de mol 2. Tá? Aí vai acontecer aqui uma mudança de estado. E essa equação que está aqui embaixo, ela é chamada de equação geral dos gases. Tá? Ô, professor, tem que ter o número de mol? Tem que ter o número de mol também. Mas, geralmente, os gases, eles ficam presos dentro de um recipiente que não vai deixar o gás escapar. Então, geralmente, os números de mol são iguais. Tá bom? Geralmente. Então, essa equaçãozinha aqui, eu falo assim, que é a pava da nata, PAVA sobre NaTA, do outro lado, a mesma coisa. PBVB, NBTB. Tá certo? Então, eu estou com um cheirinho de gases aí para terminar a nossa revisãozinha. Estou colocando aqui algumas equações da hidrostática. A hidrostática é uma área da física que estuda os corpos imersos em líquidos em equilíbrio. É o líquido que fica em equilíbrio. E a densidade desse líquido pode ser calculado como massa sobre o volume. O que é VC? É o volume do corpo. A pressão, que caiu o ano passado, gente,
ela vai ser definida por uma força de compressão. Tá? O que seria uma força de compressão? É uma força que faz 90 graus com a superfície. Essa superfície ela é definida por uma área A. Então, a gente vai ter aqui ó, um Fy, né? Uma força vertical, que vai ser força sobre área, o valor dessa pressão. Medida no Sistema Internacional em Newton por metro quadrado, que também pode ser chamado de Pascal. Tá bom? E para eu achar a pressão hidrostática, ou seja, a pressão devido ao líquido, só ao líquido, eu vou ter que usar o DGH. E a pressão total, devido ao líquido, mais a pressão atmosférica, é definida por essa segunda formulinha. Uma coisa muito comum de cobrar em vestibular, não só na Unicamp, mas também no Enem, presta atenção, são os elevadores hidráulicos, que está de acordo com o princípio de Pascal. E o princípio de Pascal diz que qualquer variação que você faz de pressão em um lado é transmitida totalmente para o outro lado. Então, a variação de pressão em um líquido é transmitida de forma integral e imediata a todos os pontos desse líquido, né? Desse fluido. Então, eu posso relacionar a força de um lado com a força de outro através dessa equaçãozinha aqui, ó. Pressão é força sobre área, né? Então, fica F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Mas não é isso que eu estou apostando na Unicamp. Na Unicamp eu aposto mais no princípio de Arquimedes, que fala que quando o corpo está imerso em um líquido, ele desloca um volume igual ao do próprio líquido. O que significa isso, professor? Significa que quando o corpo entrar no líquido, a água vai reagir e vai empurrar para cima com uma força chamada de empuxo. Então, quando você entra na água, você se sente mais leve, sim ou não? É o empuxo que tá te empurrando para cima. Como é que faz para calcular o empuxo? DGV do líquido deslocado. Repara só que o empuxo não depende do corpo, depende do líquido. Você está me ouvindo? Depende do líquido. Beleza? E o que vai cair? Esse caso de flutuação aqui, ó. O que é flutuar? Flutuar significa que a força resultante que atua sobre o corpo é zero. Ele está em equilíbrio. Está equilibrado. Então, você imagina um peixinho que está dentro da água. Para ele ficar parado, a densidade do líquido tem que ficar igual à densidade do corpo. É isso que eu chamo de flutuação do corpo, totalmente imerso. É o caso do submarino, é o caso do peixinho. E a terceira situação, aqui está quarta, mas é segunda, desculpa, falei terceira, li quarta, mas é segunda. A segunda situação é a flutuação parcialmente imerso. Com parcialmente imerso, você mantém o navio flutuando com parte dele fora e parte dele dentro do líquido, sacou? E aí você vai ter que usar essa formulinha aqui, atenção, é densidade do líquido vezes o volume da parte imersa. É só a parte que está dentro do líquido, gente. Isso aqui é o volume imerso do líquido. Tá certo? Gente, vocês me desculpem a hora, eu passei um pouquinho, cara, eu fiquei muito empolgado lá na mecânica e acabei esquecendo das outras áreas, mas assim, o objetivo era passar por todas as áreas para a gente ir pontuando as questões e as equações pontuais, assim, aquilo que vai cair no Enem, que vai cair na Unicamp, tá certo? Então, olha, eu vou deixar essas anotações para vocês, tá? Obrigado, Ellen. Eu vou deixar essas anotações para vocês lá nos grupos, né? Eu não sei se todo mundo na sala está no grupo. Alguém aí que está na sala não está no grupinho? Eu posso mandar? Fala para o tio aqui. Deixa o e-mail, eu mando por e-mail. Não? Não quer? Tá todo mundo lá? Ah, então tá certo. Então, beleza, eu mando lá, mando no grupinho do Enem, mando no grupinho do segundo módulo. Belezura? Então, ó,
Um grande beijo para vocês, abraço, tchau, tchau, boa noite, falou, até mais.